Boa noite, companheiros. Boa noite, confrades. É um prazer recebê-los aqui, procurando sempre manter uma certa pontualidade nos nossos eventos. A gente vai estar dando início à nossa apresentação de hoje. Tá bom? O nosso presidente, o companheiro Raimundo Albuquerque, confrade Raimundo Albuquerque, ele está em deslocamento entre o Rio de Janeiro e São Paulo, onde ele está indo visitar o filho dele. Tá? Então, ele, por isso, não pôde estar presente, mas ele pediu para que a gente desse as boas-vindas a todos e agradecesse pela participação, né? E também desejar sucesso dessa nossa reunião. Então, vou aqui começar já a compartilhar para a gente iniciar a nossa apresentação e a gente vai deixar as perguntas para o final, tá? Mas pelo WhatsApp também, as pessoas que quiserem depois fazer pergunta, caso não consigam fazer hoje, ou por qualquer razão que seja, né, estaremos à disposição para responder qualquer dúvida que tenha. Bom, creio que todos já estejam visualizando a tela, né? E vamos começar, então, com a apresentação. Meu nome é Rafael Bulhosa, sou associado representativo do Rotary Clube de Belém Sul, classificação Ensino Superior em Empreendedorismo, e sou da ABROL Pará. Né? Também estou como instrutor distrital nesse ano, e também essa razão dessa nossa reunião é contribuir, né, para a capacitação dos nossos clubes, para que eles possam aproveitar as oportunidades de reconhecimento que a própria Rotary e a Fundação Rotária oferecem. Boa noite, companheiros. Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Gisele Castro, eu sou associada ao Rotaract Clube de Santarém Floresta e, junto com o companheiro Rafael Bulhosa, com o confrade, nós estamos aqui à disposição para falar hoje sobre prêmios e reconhecimentos, né? Penso eu que é um assunto relativamente novo, né? Tanto aqui no nosso distrito como em outros, né? Como a gente já teve a oportunidade de conversar com outros companheiros. E a gente espera contribuir com vocês nesta noite. Se coloca também à disposição para que, em outra ocasião, vocês possam estar tirando dúvidas sobre qualquer assunto relacionado ao discutido hoje, tá bom? Obrigada por estarem aqui com a gente. A gente vai dar início à apresentação. Uma coisa que é muito importante quando a gente fala de prêmios e reconhecimentos, e principalmente quando a gente resolveu escrever o livro, né, é que, para muitas pessoas, elas pensam o prêmio e reconhecimento para si, né? Elas entendem pelo lado da vaidade, do quanto elas querem ficar felizes ou alguma coisa parecida, né? O quanto isso as motiva. Mas quando a gente fez o trabalho do livro, na verdade, é pela necessidade do outro em homenagear esse companheiro. Tá? Então, não é o livro não foi pensado, e essa própria palestra hoje à noite não foi pensada, né, para que você busque esses prêmios e reconhecimentos rotários para si, mas sim que você conheça esses prêmios e reconhecimentos e pense numa forma de homenagear o outro. A gente sabe que muitas vezes um aperto de mão, um abraço, um agradecimento podem ser suficientes, mas em muitas vezes você gostaria de tangibilizar um pouco mais, mostrar de uma maneira um pouco mais forte, efetiva, né, o quanto você apreciou algo que alguém fez, né? E o Rotary justamente desenvolveu uma série de prêmios, uma série de reconhecimentos que caminham nesse sentido. Por que a gente está fazendo isso agora em julho? Algumas pessoas podem dizer, nossa, mas julho é uma época, o pessoal está meio afastado, tem clube até que entra de recesso, né? Apesar de não existir recesso otário, mas tem clubes que entram de recesso e tal, né? Por que a gente resolveu fazer isso agora em julho? Porque tem alguns prêmios, alguns reconhecimentos que já começam a contar prazos até a partir de agora. Algumas metas já começam a ser implementadas e contadas desde a partir de agora. A primeira premiação que a gente vai apresentar é justamente, né, a premiação da menção do Rotary para Rotary Clubes. Tá? A menção de Rotary para Rotary Clubes, por exemplo, é uma que pede que o clube esteja quite financeiramente junto ao RI. E ela é uma menção, né, que ela corre ao longo de todo o ano rotário. Ela, na verdade, essa menção ela só é entregue no próximo ano rotário. Mas para que ela seja viabilizada, tudo que vai estar relacionado a ela acontece nesse ano rotário. Já começa a contar a partir de julho. Tá? Então, tudo já começa a contar a partir de julho. E essa parte de taquite, por exemplo, das obrigações financeiras, o nosso extrato, nosso boleto, né, gerado da per capita de RI,
agora pelo dia 20 de julho, mais ou menos, mas ele pode ser pago até o 60º dia, ou seja, até quase o último dia de agosto você pode pagar. Não pode ser no último dia, porque seria mais de 60 dias. Tá? Então, fiquem atentos a isso, porque se o clube não tiver com a parte financeira kit até o 60º dia, ele já, por mais que ele desenvolva e alcance todas as outras metas necessárias para você ganhar a menção do Rotary para Rotary Clubes, não vai poder ganhar, porque já perdeu essa meta aí, tá bom? Bom, o Rotary ele oferece para a menção presencial um conjunto de metas que estão apresentadas num documento específico sobre isso, tá? E você tem que definir pelo menos metade dessas metas que estão disponíveis lá. Você escolhe algumas. Aqui eu não vou apresentar todas porque tomaria um tempo um pouco maior, tá? Mas a gente vai apresentar algumas dessas opções. E essas opções que você escolheu, você tem que fazer o quê? Alcançar essas metas aí. Tá? Você tem que marcar o alcance das metas pelo Rotary Club Central até o dia 30 de junho, ou seja, do que você estabeleceu como meta, tem algumas que o próprio sistema detecta. Você estabeleceu uma meta de arrecadação para a Fundação Rotária. O My Rotary sabe quanto o seu clube arrecadou para a Fundação Rotária. Tem que estabelecer uma meta de DQA. O seu clube sabe, o My Rotary sabe quanto você alcançou de DQA. Mas tem outras metas que eles não vão saber. Então, você tem que não só indicar qual é a meta, e depois tem que ir informando esse alcance. Alcancei, ultrapassei, né? Se ficou abaixo, tem que informar do mesmo jeito, mas, obviamente, isso não vai lhe ajudar a bater, né, as metas necessárias para que o seu clube possa ser reconhecido, né, com uma menção de Rotary para Rotary Clubes. Né? Então, dentre essas metas, tem quadro associativo, participação em serviços humanitários, apadrinhamento de novos associados, participação na conferência distrital, contribuição para fundo anual, contribuição para fundo Poliplus, ter Rotaract Club, ter Interact Club, né, ter um planejamento estratégico, né, escrito e sendo executado, né, ter uma presença online. O que é essa presença online? Né, participação com Instagram, Facebook, site, que muitos clubes têm site, que você tem uma presença que possa mostrar para a sociedade o que você está fazendo. Né? E atividades sociais também que o clube realiza. Aqui são algumas das opções, mas não são todas. Volto a repetir, não são todas, mas são algumas das opções que você pode ter alcance para isso. Então, eu vou falar um pouco sobre a premiação por atuação em prol de mundo livre da polio. Esse reconhecimento, a ideia é que ele seja, né, dado a quem tenha contribuído de forma notável, né, com a erradicação da poliomielite. E vale ressaltar que essa contribuição, ela não se trata de uma contribuição financeira, né? Os valores que foram doados, eles não vão ser levados em consideração, ou pelo menos não devem, né? O fato da pessoa compartilhar eventos, né, sobre a arrecadação de fundos para polio, também fazer divulgações a respeito da conscientização, né, de aplicar vacina, sobre eventos que acontecem, né, durante o ano rotário. Alguns, inclusive, acontecem especialmente no Brasil, né, como o Telepólio. Agora temos o programa também Polio Free Society. Pode passar, tá? Todo e qualquer evento que tenha, né, como meio conscientizar ou fazer levantamento de fundos para o Polio, eles devem ser levados em considerações, né? Nós temos duas premiações, um prêmio regional e outro internacional. E a premiação regional, ela pode ser dada até 60 pessoas, né, por ano. As regiões a considerar são as Américas, a África, Mediterrâneo Oriental, Sudeste Asiático, Europa e Pacífico Ocidental. Já a premiação internacional, elas são conferidas a no máximo 10 pessoas por ano. Pode passar, tá? E vale ressaltar também que algumas premiações que nós vamos citar aqui, algumas têm alguns pré-requisitos, né? Nesse caso, a premiação internacional, por exemplo, ela não pede que o associado já tenha recebido, por exemplo, a regional para ser considerado, tá? Essa premiação ela só pode ser dada uma única vez ao mesmo associado, e, como eu já tinha mencionado, o regional ele não é um pré-requisito para receber a internacional, assim como o volume de contribuições também, que eu já havia falado, ele não deve ser considerado, né? E a indicação, fiquem atentos, ela já iniciou agora dia 15,
quem tiver acesso ao sistema, né, a pessoa competente, né, para indicar esse companheiro, ele já pode entrar no sistema e vai ficar disponível para indicar até o dia 1º de outubro. Encerrando esse prazo, gente, eles não levam em consideração, vou tentar dia 2 porque eu esqueci ontem, dia 1º. Eles fecham totalmente e desbloqueiam o sistema para que essa indicação seja feita. Então, é importante considerar esses prazos, tá? Só fazendo um adendo aqui, o governador Evandro Valente, esse ano, ele abriu a carta mensal, né, deu espaço para que as premiações e reconhecimentos elas sejam divulgadas lá. Inclusive, quem já leu a carta mensal divulgada essa semana, vai ver lá que já falamos um pouco a respeito sobre as premiações que já estão valendo, né? Tem algumas que a gente vai falar um pouco mais para frente, conforme a gente for recebendo, né, as informações de que já pode ser indicada no companheiro. Pode passar. E o agraciado, com o prêmio regional, ele recebe um certificado. Se vocês observarem lá no primeiro slide, tem lá o certificado, né? Eu fui indicado esse prêmio no ano passado e aquele certificado é o que eu recebi, tá? E o homenageado internacional, ele recebe uma placa de bronze. Eu desconheço, né, se alguém no nosso distrito já recebeu essa premiação. A gente fez uma busca, mas não conseguiu identificar. Mas a gente trouxe o certificado para exemplificar como que é o regional, né? Pelo menos que esse a gente já tem um físico. Uma coisa importante que a gente está procurando trazer hoje é que essas premiações, elas são premiações que elas estão mais sob o alcance e o controle dos clubes, dos presidentes dos clubes ou de qualquer rotariano, tá? Porque existem algumas premiações que, por exemplo, a determinação dela é de diretor de RI, é de coordenador regional de alguma coisa, ou é do governador que determina quem é que vai ser premiado, mas existem premiações que elas independem de uma aprovação do governador, tá? Que elas independem de uma aprovação de um diretor ou alguma coisa parecida. Então, que um rotariano, como presidente de clube, pode fazer a indicação e a solicitação, né? E que não há necessidade, né, de passar por alguma instância maior de gestão do distrito ou da região, tá bom? O próximo prêmio é o Prêmio Pessoas em Ação. Somente 6 pessoas o recebem por ano durante, né, e recebe essa premiação durante uma solenidade da ONU em homenagem ao Rotary, né? Quando tem aquele Rotary Day, né, que é o Dia Internacional do Rotary na ONU, né, devendo estar de acordo com o tema que a ONU determine para o referente ano. A cada ano, a ONU ela escolhe um tema, né, e estabelece os critérios para que essa pessoa possa ser homenageada. Essas pessoas, são 6 pessoas no mundo todo, possam ser homenageadas. O prazo final para submissão já sofreu algumas alterações ao longo do tempo, mas costuma ser o prazo final até outubro para fazer essa indicação. As indicações, primeiramente, são feitas por governadores e, posteriormente, podem ser feitas por rotarianos, rotaractianos e ex-bolsistas dos Centros Rotas pela Paz. Ou seja, há um prazo inicial para que governadores façam as indicações, depois se abre para que rotarianos, rotaractianos e ex-bolsistas possam também fazer as indicações. Os projetos envolvidos pelos candidatos devem demonstrar colaboração, impacto e sustentabilidade. A premiação que eu vou falar agora, ela é uma premiação extremamente nova, tá? Ela só entrou no My Rotary no ano passado. Ela visa homenagear um associado por ano, independentemente do gênero ou do tempo de associação, desde que ele venha trabalhando em prol do progresso das mulheres do equipe Rotary. Para quem não sabe, Silvia Watlock, ela foi a primeira mulher a presidir o Rotary Club, e alguns clubes já vinham considerando essa premiação dentro dos seus clubes, né? Apesar de não ser ainda uma premiação oficial do RI, né? Mas ano passado o conselho aprovou, então do ano passado para cá ela já está no sistema também, podendo ter a indicação aí de algum companheiro, como ele disse, né? Pode ser tanto um homem quanto uma mulher, desde que ele venha trabalhando em prol do progresso das mulheres. A indicação ela pode ser feita entre 1º de agosto e 30 de setembro, a 30 de setembro. E qualquer pessoa, independentemente, aí, como o Rafael já havia falado, né? Às vezes a premiação depende do governador, nesse caso não precisa, pode ser algum companheiro que esteja com suas obrigações aí um dia junto ao seu clube. Pode passar, Rafael.
próxima premiação que a gente tem para falar é sobre o Prêmio por Excelência em Serviços Humanitários. Ele é conferido anualmente a até 150 não rotarianos. Vejam que essa premiação que é uma premiação pouco comum, mas muito interessante. São só 150 pessoas em todo o mundo por terem se destacado na prestação de serviços humanitários alinhados aos ideais rotários. Contribuições financeiras pessoais não devem ser consideradas. Tá? Então, aqui é para homenagear não rotarianos. E quantos dos nossos clubes, por exemplo, às vezes tem um parceiro antigo, uma pessoa que está sempre contribuindo, né, fazendo alguma coisa em parceria com o Rotary, você poderia tentar fazer uma homenagem a ela. Tá? Aqui no 4720, no ano rotário 21-22, nós tivemos uma pessoa que foi agraciada com essa premiação. Ela é muito bonita, inclusive, ela é composta de um pin e de um cristal também. A indicação é de responsabilidade do governador distrital e deve ocorrer no mês de março. Tá? Os agraciados recebem um PIN e uma peça de cristal. Por mais que seja a responsabilidade do governador, tá? Os clubes podem tentar fazer esse encaminhamento a ele, justificando, né, a importância do parceiro, a parceria, porque o governador, por mais que ele conheça bem o distrito, tá? Ele não conhece a fundo todos os parceiros já nesse nível de desdobramento e de detalhamento. Essa sexta premiação, né, que a gente veio falar para vocês é a respeito dos prêmios por serviços significativos, né? Ele visa reconhecer todos os clubes cujos projetos tenham atendido alguma necessidade significativa da comunidade. Também na gestão 2021-22, nós tivemos, né, a oportunidade de submeter aí um projeto que entregou óculos, né, a crianças carentes aqui da nossa região, e tivemos a oportunidade de estar aí podendo privilegiar também, né, um clube. A subvenção ela deve ser feita pelo presidente do clube, né, o presidente em exercício, e ele também pode ser feito durante o ano rotário todo. Só que uma coisa importante, que inclusive o próprio MyRotary pede, é que os clubes, né, os presidentes de clubes, passem a fazer isso antes da conferência do distrito, porque aí dá oportunidade para que o governador venha incluir a entrega dessa premiação na sua conferência. Tá? Então, como a nossa conferência costuma ser a primeira do Brasil, na gestão 21-22, até lá por volta do dia 10 de abril, a gente considerou se alguém tinha feito, né, alguma indicação para informar. E agora a nossa conferência vai ser no finalzinho de maio, né? Então a gente tem um prazo legal para estar informando o governador das indicações que foram feitas, né? Para que ele possa incluir na sua programação da conferência. Outra informação importante sendo que o mesmo clube, o mesmo projeto, ele não pode ter sido agraciado anteriormente pelo mesmo prêmio. No ano seguinte, ele pode vir a fazer a submissão de um outro projeto, mas o prêmio anterior, o projeto anterior não pode ser mais indicado. Pode passar, Rafael. Esse aqui é o certificado, né, que é enviado para o governador, e os clubes eles receberão esse certificado. Se ele conseguir incluir na programação, é legal, porque ele acaba, né, de fato, homenageando e utilizando essa homenagem aí para os clubes, né? Uma informação também importante é que uma vez que a gente faz a indicação do projeto, tá, a gente pode receber, saber de uma forma assim, muito rápida, né? Pelo menos, isso não vale para todos os prêmios, mas esse em específico a gente acaba sabendo aí em tempo, assim, eu diria muito rápido, que a gente foi ou não contemplado, né, pelo projeto, pelo prêmio. Pode passar, Rafael. Aqui já é uma contribuição bastante simples, né, de ser alcançada pelos clubes, né, que é o de contribuinte especial. Isso daí é uma forma que o Rotary tem de estimular a contribuição dos nossos companheiros para que o clube tenha um desempenho razoável, pelo menos, em termos de arrecadação para a Fundação Rotária. O contribuinte especial são os associados que aportam $100 durante o período de um ano. Então, não precisa ser de uma única vez, pode ser de várias vezes. Importante que, ao longo de um ano, se consiga arrecadar esse contribuinte especial, ele arrecade pelo menos $100, né, para a Fundação Rotária, sendo o reconhecimento gerado automaticamente e ficando registrado no perfil do associado no MyRotary. Lá no MyRotary, quando você abre o seu perfil, ele vai mostrando ano a ano, né, as funções que você exerceu, os reconhecimentos que você recebeu, e entre eles vai estar aparecendo o reconhecimento de contribuinte especial,
vai estar aparecendo lá no seu histórico todos os anos que você alcançar isso daí. Ele não precisa nem ser informado, né? Não é uma coisa que você tem que preencher um formulário para mandar para a fundação, não. Conforme você vai contribuindo, bateu a meta, ele automaticamente já registra, e isso já fica aparecendo no seu histórico lá. Isso é legal você chamar a atenção dos seus companheiros, para que, de repente, eles comecem até a conhecer melhor o MyRotary e saber que esse tipo de reconhecimento ele é registrado e ele está sendo observado pelo Rotary e pela Fundação Rotária. Agora eu vou falar um pouco sobre o companheiro Correios, né? O título aí é talvez o mais requisitado entre nós companheiros rotarianos, né? Então, essa premiação, ela é, como o Rafael falou, né? Ela vem a partir de investimento na Fundação Rotária, né? Desde que o companheiro tenha contribuído um total aí de US$ 1.000, ou também que alguém tenha investido em nome dele, né, esse valor. Também não tem tempo para conseguir, tá? Você pode ir doando, você pode fazer essa contribuição durante um ano, durante meses, ou mesmo mais de um ano, né? Esse sim, ele deve ser informado, tá? Quando o companheiro completar, a gente tem que mandar, né, a informação, o formulário para lá, para que o companheiro venha a receber, né, o seu título, o seu PIN e também o seu certificado. Esse reconhecimento, ele consiste, como eu falei, em um certificado, isso no primeiro lote, né? A partir dos próximos US$ 1.000 de contribuição, você recebe múltiplos, né, de 1.000, até chegar em um total de US$ 9.000. Na imagem aparece já o PIN com uma safira, né, Rafael? Eu acho que vocês estão Sim, vendo bem. É porque isso. eu ia comentar sobre o título Correios, que ele não tem safira nenhuma, ele só vem um PIN sem nenhuma safira, e a partir dos próximos US$ 1.000 ele acrescenta, né, uma safira, até completar as 5, né, e depois começa a contar os rubis, que é essa imagem de baixo. Esses rubis aí, e totaliza aí um total de 9.000 pontos, né, US$ 9.000 de contribuição. Mas não que os demais não sejam importantes, né, mas assim, pelo menos com os companheiros que eu tenho visto, quando recebem essa primeira premiação, né, o título de Correios, eu vejo assim que me dá a sensação de que é o mais importante, né, é o mais satisfatório, a emoção ela é diferente, né? Como eu disse, não que ele deixe, né, seja menos importante do que os outros, mas é muito bacana quando a gente vê um companheiro recebendo, principalmente quando ele tem, né, um mérito aí, contribuindo e colaborando aí com a Fundação Rotária. Pode passar, tá? Essa premiação é uma premiação que eu via que muitos clubes não sabiam que existia, tá? E, inclusive, nem trabalhavam para gerenciar. Analisando até alguns distritos do Brasil, encontrei situação de clubes em que todos os companheiros eram companheiros Paul Harris, mas que nunca tinham feito a observação, não só eles, como presidentes, secretários, presidentes de comissão de Fundação Rotária do clube, e também nem governadores e coordenadores distritais da Fundação Rotária tinham se atentado para isso. Existe uma flâmula bem bonita, né? Não é pequenininha como muitas das outras flâmulas que a Fundação Rotária e que o Rotary distribui. Uma flâmula tem aproximadamente uns 70, 80 centímetros de altura, tá? Que reconhece clubes, né, que sejam 100% formados por companheiros Paul Harris. Aí você vai dizer, mas Rafael, e se amanhã eu der posse ao novo associado, o clube vai deixar de ser 100% Paul Harris? Sim, de fato vai deixar de ser. Mas essa premiação, esse reconhecimento é dado uma única vez na história do clube, né? Naquele momento em que você tinha 100% de companheiros Paul Harris, que você comunicou para a Fundação Rotária, que a Fundação Rotária acusou o recebimento dessa informação, que ela confirmou essa informação, essa flâmula ela é emitida para você. No relatório de reconhecimento da Fundação Rotária fica essa informação que no ano tal o clube chegou a 100% de companheiros Paul Harris, e depois as variações, se permaneceu, se não permaneceu, óbvio que a gente espera que sempre permaneça, né? Mas se permaneceu, se não permaneceu, não vão alterar essa condição, e essa informação ficará para sempre na história do clube, registrada nesse relatório de reconhecimentos. Então, o clube recebe essa flâmula, normalmente é indicada para que seja também a entrega dela no momento especial, né? Eu trabalhei com 3 distritos no ano rotário passado,
o 4500, o 4391 e o 4751. Desses três, dois especificamente fizeram um trabalho muito bom, tá? Nessa direção, e ajudou, inclusive, a alavancar a arrecadação desses distritos, né? Essa busca por tornar o clube 100% por Harris, né? E tiveram vários clubes que receberam, durante a conferência distrital, essa flâmula de reconhecimento. Tá? É um momento que tanto é importante para esse clube que fez o esforço, é aquilo que a gente falou no início, a importância do governador, do presidente da comissão da Fundação Rotária do Distrito, de querer parabenizar essa necessidade que a gente tem de dizer, puxa, vocês fizeram um trabalho excelente, né? E está aí um reconhecimento, né? Mas isso também serve como uma ferramenta para que os outros clubes digam, peraí, se outro clube conseguiu, a gente também tem condições de conseguir isso. Então, ela também essa premiação, esse reconhecimento, também serve como um motivador, um elemento engajador de irem em busca de cumprirem com uma meta como essa daí. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre o doador extraordinário, né? Mais tradicionalmente aí falado, mais urbano, né? Esse reconhecimento ele é entregue a quem tem investido em seu próprio nome um valor entre $10.000 e $249.999, não necessitando que seja um único aporte. O agraciado ele recebe um PIN e uma peça de cristal, como está mostrando aqui na imagem ao lado. Né? Aqui no nosso distrito nós já temos alguns companheiros, né? E o legal é saber que a gente não precisa, né? Tem gente que vai olhar, nossa, $10.000, né? Como eu vou chegar a essa contribuição, vou doar. Não precisa ser de uma vez, né? A cada ano os companheiros podem ir fazendo sua contribuição até que um dia, né, essa doação ela vai ser reconhecida. Só que também vale ressaltar que a troca de pontos, por exemplo, ela não acrescenta para que o companheiro passe a se tornar um doador majordomo. Tá? As contribuições elas devem ser feitas em seu próprio nome para que considere, né, e um dia o companheiro passe a alcançar esse reconhecimento. E outro detalhe também é que um companheiro, por exemplo, que tem empresa cidadã, as contribuições também, existe inclusive um caso aqui no distrito que ele vai passar a contribuir agora como empresa cidadã e essas contribuições que antigamente não contavam para o companheiro majordomo vão passar a contar. E aí ele deixa de fazer a contribuição no nome de pessoa física, passa a fazer pessoa jurídica, mas ainda assim ele vai ter direito a dois reconhecimentos, né? Um com relação à empresa cidadã e agora o outro com o majordomo. Pode passar, Rafael. A Power Society. A Power Society é indicada por essa filipeta que está aí junto com esse distintivo de CIPIM de majordomo. Ele é conferido a quem se compromete, por meio de um formulário eletrônico, a fazer investimentos de no mínimo $1.000 ao ano para a Fundação Rotária. Tá? Então, é um compromisso, né? E a partir do momento que a pessoa não cumpra com esse compromisso, portanto, ela não deve estar mais utilizando esse reconhecimento. Né? Isso ajuda muito, né, no volume de arrecadação do distrito. Né? É um grupo de pessoas que realmente tem um compromisso diferenciado por fazer esse compromisso de $1.000 de doação ao ano. Né? E isso daí ajuda a estabelecer uma base. Então, por exemplo, um distrito que tenha 30 companheiros que sejam da Power Society, a gente já sabe, já logo de partida, que é uma expectativa mínima de contribuição de $30.000. Né? Se os 30 companheiros cumprem com seu compromisso de $1.000 por ano, só esses 30 já garantem uma arrecadação para a Fundação Rotária de $30.000. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a arrecadação de hoje é o projeto financiado de amanhã. E essa sociedade ela tem esse compromisso. Da mesma forma que outras situações, não precisa ser uma doação de uma única vez de $1.000, um único aporte. Né? Você pode distribuir esses $1.000 ao longo do ano, você vai contribuindo mensalmente aí com 80 e poucos dólares, $90, que você já consegue chegar ao término do ano com esse valor contribuído. Já o programa Polio Society, né, é um programa também novo, né? Ele iniciou lá na gestão 2021, 2022. Na verdade, iniciou um pouquinho antes, né? No finalzinho do ano rotário 2021, e aí no ano 21, 22 ganhou aí mais intensidade, né?
Ele é conferido a quem se compromete, né, por meio de um formulário a fazer investimento aí de $100 ao ano para o Fundo Poliplus, recebendo por isso um PIN e um certificado no primeiro ano em que seu compromisso tenha sido atingido. Quem entrou como associado fundador recebeu esse PIN aqui que aparece na foto e um certificado, né, reconhecendo aí a sua doação pelos $100 aí ao Fundo Poli. Já a partir do segundo ano, o companheiro passou a receber apenas um PIN, né, e os companheiros que continuaram, que foram sócios associados fundadores e que continuaram a fazer sua contribuição, eles ganharam apenas esse reconhecimento e todos os anos, quando ingressarem novos associados ao programa, ele vai ganhar o PIN na cor azul, né? Mas aí deixa de... No início, havia se falado sobre reconhecer todos os anos com um certificado eletrônico, mas aí agora a coordenação decidiu que vai ser... o mérito é da Poliplus, né? Você vai fazer a contribuição e aí você recebe só no primeiro ano de contribuição o reconhecimento, tá? Aqui no nosso distrito, nós fechamos aí o ano rotário 22-23 com algo em torno aí de 92 associados fazendo parte do programa, o que é muito bom, um programa relativamente novo, né? E também uma coisa legal é que essa contribuição de $100 passa a contar também para quem tem o desejo, né, de ter o título correto, né? Ele contabiliza para que você venha receber seu título. Pode passar, Raquel. Bom, prêmio de maior contribuição anual per capita. Essa flâmula ela é conferida anualmente aos 3 clubes, né, que mais contribuíram per capitamente para o fundo anual. Eu estou repetindo a parte do fundo anual porque é importante destacar. É focado no fundo anual, tá? Não é contribuições gerais para a Fundação Rotária, que inclui também pólio, inclui fundo de dotação. Esse caso é para fundo anual. Essa premiação, por ser uma coisa que identifica o ano, ela só é entregue no ano seguinte. Então, por exemplo, os clubes que alcançaram a maior contribuição per capita anual no ano rotário 22-23, as flâmulas vão ser encaminhadas para o governador Evandro e o governador Evandro vai poder fazer a entrega desse ano. Já os clubes que alcançaram essas 3 primeiras posições no ano 23-24, que é o ano do governador Evandro, será o governador Boritza que irá receber essas flâmulas para fazer as entregas no ano rotário seguinte, tá? Porque tem que se esperar fechar o ano rotário. Cada um recebe uma flâmula e também recebe uma espécie de carta de agradecimento à Fundação Rotária, né, pela meta que foi alcançada. Premiação Avenida de Serviços, existem 2 modalidades, por isso foi especificado aí que o reconhecimento é distrital. Ele homenageia rotarianos ou rotaractianos que prestaram serviços à comunidade por meio de uma das 5 avenidas de serviços. E cabe ao presidente do clube fazer as indicações, né, que ele, por meio de formulário, né, eletrônico para cada indicação. E elas passam por um processo de aprovação junto ao governador. Tá? Assim que a gente faz a submissão no sistema, o governador também recebe essa informação lá, e aí ele vai dar o aval dele ou não, né? Quando a gente preenche essa submissão, a gente dá os detalhes de qual projeto, por que a gente está fazendo a indicação, né, desse companheiro, enfim, pede uma infinidade de dados e evidências que provavelmente não vai deixar, né, o governador com alguma dúvida para fazer a aprovação dessa premiação. Pode passar, Rafael. Cada associado ele só pode ser agraciado uma única vez por cada uma das avenidas de serviços, e caso ele acumule o reconhecimento aí em todas essas avenidas, o governador pode indicá-lo para o prêmio Avenida de Serviços de Rota Internacional. Como eu falei, ela tem que acumular todas as indicações, né? E quem faz também essa indicação anterior é o presidente de clube e o governador que faz a indicação para o prêmio internacional. E esse certificado que aparece aqui, ele é o modelo, tá, oficial do MyRotary, do Rotary Internacional, para quem recebe, né, o reconhecimento aí do prêmio Avenida de Serviços. Pode passar, então. O prêmio distrital por serviços,
né? Ele é destinado a rotarianos e rotaractianos que estejam com suas obrigações financeiras em dia e que apoiem os programas da Fundação Rotária. A indicação pode ser feita pelos clubes ao longo de todo o ano. Vejam que isso aí cai naquela categoria de que quem está fazendo a indicação é justamente o próprio clube, encaminhando as mesmas para a Comissão Distrital da Fundação Rotária, que a repassará ao governador para que este decida quem será agraciado, podendo ser mais de um associado, inclusive, ser agraciado. Os associados que forem agraciados com esse reconhecimento receberão um certificado eletrônico. Tá? Então, esse daí tá, é um que eu recebi, né, um prêmio distrital por serviços, outorgado, no caso para mim, né, e vem assinado pelo governador do distrito, né, pelo comprometimento da questão da Fundação Rotária. Ele é focado no comprometimento em relação à Fundação Rotária. Por fim, nós trouxemos, né, um prêmio também, que, na verdade, ele não é recebido, não tem assim, uma premiação física, né? Não tem certificado, não tem um distintivo. E o que acontece é que aparece no sistema, né? O companheiro que apadrinhar no mínimo 25 associados ao longo de sua vida rotária, ele será inserido na galeria virtual, né? Que todos os companheiros podem acessar e vê-la dentro do My Rotary, né? E esse é o reconhecimento por quem apadrinha, né? Antigamente não tinha esse reconhecimento, apenas era muito comentado, né? Quem apadrinhava um pouco mais, mas agora existe esse reconhecimento dentro do sistema My Rotary e pode ser visto aí por qualquer rotariano do mundo inteiro. Aqui no distrito nós temos o companheiro Sodré, que aparece nessa galeria, né? Eu confesso que eu não olhei recentemente, mas a última vez que eu acompanhei ainda aparecia lá apenas o nome do companheiro Sodré. E pode passar, Rafael. Acho que finalizou, né? Eu acho que essa era a última premiação. Só dando um adendo aqui, nós trouxemos hoje 16, né, premiações e reconhecimentos, mas existem uma infinidade de reconhecimentos, a gente trouxe apenas os específicos de RI, né, que aparecem lá dentro do My Rotary, mas no nosso livro, quem já teve a oportunidade de adquirir ou ler, ou, enfim, ou recebeu ele online ou fisicamente, já teve a oportunidade de ver que existem uma infinidade mesmo, algumas distritais, outras regionais, outras internacionais, enfim, muitos prêmios que podem ser aí ofertados a outros companheiros, mas o que eu achei mais interessante desde que eu tive conhecimento dessa informação foi que nenhuma dessas premiações ele vai onerar o clube ou o distrito. São premiações super, eu diria, generosas. Quem receber, com certeza, vai ficar assim, extremamente feliz, né, de ter visto o seu nome lá. Mas o que é importante é isso. Não vai ter oneração, entendeu? Não vai causar nenhum dano ao clube financeiro. E tem a oportunidade desse companheiro, né, tá aí prestigiando um companheiro que realmente merece, levando em consideração sempre a questão do mérito, sempre, né? É o que a gente também pede. E agora a gente trouxe aqui para vocês o link, eu vou até deixar ele aqui no chat para vocês, que esse link que a gente está deixando aqui é onde a gente vai poder encontrar, tá, essas informações que a gente trouxe para vocês dentro do sistema, dentro do My Rotary. Deixa eu só passar o link, eu vou já deixar ele aqui no chat para vocês. Pode falar, Rufo. Uma coisa importante que a gente está falando aí, né, que não era, algumas dessas premiações têm, como por exemplo, o Major Dono, além do PIN, tem um cristal. Isso chega na casa da pessoa sem custo nenhuma para ela, né, nem para o clube, nem para o distrito, nem para nada, né, nem transporte, nem a própria produção. E a gente procurou trabalhar hoje com premiações que sejam mais nacionais, né? Nacionais no sentido seguinte, que são institucionalizadas pelo Rotary e que não tem uma característica regional, porque cada distrito pode, eventualmente, a cada ano, criar uma premiação diferente. Tá? E a gente procurou trazer alguma coisa que é padronizada, e que todas as premiações elas estão muito ao acesso do poder de decisão do clube, do companheiro, do presidente. Porque existem algumas premiações que elas são de decisão do governador, né? Exclusiva do governador. Então, essas que são de decisão exclusiva do governador, tá? Talvez não fossem tão interessantes para a gente apresentar aqui numa sessão como essa, né? Porque quem vai decidir isso não está tanto a cargo, né, do presidente do clube ou do companheiro.
né? A gente quis fazer essa apresentação justamente mostrando aquilo que está acessível, que já existe, que pode ser alcançado. Existem outras premiações, como por exemplo, né, das coordenações regionais daqui do Brasil, tá? A Coordenação Regional da Fundação Rotária, a Coordenação Regional do Rotary, a Coordenação Regional de Imagem Pública, tem as suas próprias premiações, eles divulgam os critérios anualmente, só que normalmente são premiações voltadas para os distritos, tá? Então, como elas também podem variar ano a ano, a gente talvez não tenha incluído, né, também tanto aqui, até porque isso daí fica mais sob o controle, né, dessas coordenações em relação ao desempenho dos distritos. O que a gente queria trazer hoje aqui era que pudessem ser premiações que estivessem a cargo, de vocês, né, se mobilizarem, de vocês correrem atrás, do clube, né, de um presidente de clube tomar essa decisão, né, e ir em busca dessa premiação, ou de homenagear um companheiro do seu próprio clube, né? Porque algumas das premiações que nós mostramos hoje aqui, né, você pode apontar o presidente do clube, ele tem a autonomia de determinar que esse determinado reconhecimento vá para um companheiro do seu clube. Quero aproveitar também para falar, aproveitando que temos rotarianos e rotaractianos na sala, né, alguns aqui dos associados, que existem premiações também para Rotaract Clubes e Interact Clubes, né, o que é muito bacana. Mas a gente optou por fazer mesmo voltado para a parte de Rotary, né? E como eu estou fazendo parte da comissão aqui, esses companheiros vão estar sabendo dessas premiações diretamente, né, junto lá do companheiro que é RDR, o companheiro Marcos, a companheira Letícia que é RD, então eles vão ter acesso à informação de que eles também podem estar indicando companheiros para receberem essas premiações, né? E o mais legal, se vocês observarem aqui alguns prêmios, né, é que tanto rotaractianos quanto rotarianos podem receber, né? E tem os voltados exclusivamente para rotaractianos e para interactianos. E agora a gente se coloca aqui à disposição, caso alguém queira perguntar, né, tirar alguma dúvida. Por favor, quem quiser fazer uma pergunta pode levantar a mãozinha. Gisele vai dar uma olhadinha no chat para ver se tem alguma coisa que já foi colocada por lá. Não, já olhei, por enquanto não. Eu deixei para vocês o link no chat. Sim. Esse link ele é do MyRotary, ele vai diretamente para essa página onde a gente mencionou que existem, né, premiações para clubes, para rotarianos, interactianos. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco mais, ter acesso a essa informação na gestão do governador Alckmin, né, no ano 21, 22, e por que ele se transformou num livro, né? Porque eu fiquei muito encantada de saber que existem premiações, né, e reconhecimentos que não vão onerar em nada o clube, nem o distrito, nem o governador, né, nem ninguém, e dá a oportunidade, como o Rafael falou, de olhar não para dentro, né, não para a gente, mas para fora, né, ver quem é o companheiro que está aí, de repente, fazendo um trabalho excelente no distrito, e a gente reconhecer esse companheiro faz com que outros companheiros, né, tenham vontade também de se engajar, de se envolver e de apoiar algum projeto, né, ou mesmo um tema como as mulheres no Rotary, né, que essa premiação nova aí da Silvia que foi aprovada, né? Então, às vezes essas premiações elas precisam ser criadas para incentivar os companheiros, né? E eu confesso para vocês que eu tenho conversado com companheiros de outros distritos e eu tenho visto que, assim como no nosso distrito era um assunto pouco conhecido, nos demais também. Os governadores, geralmente, como o Rafael falou no início, quando o Rotário lançam aí suas premiações, as metas, né? E as pessoas acabam achando que só tem esse tipo de reconhecimento durante o ano. Mas não, existem também essas do MyRota, né, essas do RI, que podem ser aí direcionadas para os companheiros, né, que estão fazendo um trabalho aí de excelência no distrito. E como a gente falou, a gente nem mostrou todas, tá? A gente só mostrou aquelas que a gente acredita que sejam mais assim, acessíveis ao dia a dia dos clubes. Vou comentar outra coisa aqui também, que eu acabei de lembrar, que algumas premiações que a gente não mencionou, até que se vocês entrarem lá e forem acompanhar um pouco mais de perto, vocês podem até achar que eles não mencionaram essa, né? Aqui, a gente voltou um pouco mais para as premiações que já foram dadas aqui no distrito, porque algumas delas, né, Rafael, elas têm pré-requisito, por exemplo, para receber uma premiação, como serviços eminentes, por exemplo, que a gente não comentou aqui, precisa ter recebido um outro prêmio, serviços meritórios, 4 anos antes, pelo menos 4 anos antes de receber esse outro prêmio. Então, como eles têm alguns pré-requisitos,
para o nosso distrito não compensava, porque não teve um outro companheiro que ainda tenha recebido, né, que tenha recebido esse prêmio antes. Então, é uma infinidade é muito rica essa informação, e por isso que aí a gente acabou transformando, né, juntou todas essas informações e colocou aí no livro, né, para que outras pessoas tenham oportunidade, né, e tenham acesso a essa informação. As pessoas estão tímidas hoje. Os companheiros estamos aqui para responder e tirar as dúvidas de vocês. Também aproveitar, né, várias carinhas conhecidas e queridas nossas que estão por aqui hoje. Muito obrigado pela presença. Bem, eu acho que a gente não deixou dúvida nenhuma, Rafael. Foi tudo muito esclarecido. E pode Companheiros, falar, boa doutor. noite. Companheiros confrades, Anilton, da Abrol Sul de Minas. Na verdade, sou acadêmico da Abrol Sul de Minas, mas não sou de Lavras. Estou até porque bem distante de Lavras, conforme as academias não têm não tem muito limites, né? Então, eu estou falando de Ponte Nova, eu estou próximo da nossa capital mineira, BH. Eu estou a 200 quilômetros de BH. Deixa eu só aproveitar a oportunidade. Me parece, o confreira Gisele e confrade Rafael, que com relação à empresa cidadã, que também vai estar fazendo as menções tipo Mediodono, foi isso que foi dito ou eu entendi errado? Ou eu não consegui Assim, ser muito explícito? antigamente, quando você contribuía para a empresa cidadã, não tinha como creditar isso daí para a pessoa virar majordomo, porque o majordomo, você efetivamente tem que contribuir US$ 10.000 em seu nome. Diferente das safiras e dos rubis, que você pode até, o que não é recomendar, você pode nem contribuir com nada e alguém transferir para você um caminhão de pontos e você vai ganhando safira e vai ganhando rubi. Mas quando chega para ser majordomo, não vai funcionar transferência de pontos. Você precisa realmente ter contribuído com US$ 10.000 para virar majordomo. Só que o que Para acontecia? Isso, a pessoa... pessoa física mesmo. Isso. Só que aí o que acontecia? Um empresário ia contribuindo como empresa cidadã, contribuía com 10, 15 mil dólares, e ele não virava majordomo. Então, hoje em dia, esse empresário que é rotariano, que pode nem ser rotariano, mas que visa, de repente, virar majordomo, o que é que ele tem que fazer? Na hora que ele gerar os boletos da empresa cidadã dele, lá no campo de observações, ele tem que informar, né, que este empresário ele também é contribuinte, pessoa física, ele tem lá os reconhecimentos deles e coloca o número da ID, da identidade dele rotária lá, o número da identidade rotária dele lá. Com isso, a Fundação Rotária BTRF vão vincular essa conta da empresa cidadã com as contribuições dele. Então, vamos supor, um companheiro que já tinha contribuído com US$ 3.000 em próprio nome, né, virou empresa cidadã, essas contribuições da empresa cidadã dele também vão começar a somar para que, quando juntar a pessoa física com a pessoa jurídica dele, né, dando US$ 10.000, ele possa ser agraciado com o título de majordomo. Tá? Mas isso é um cuidado que tem que ser tomado quando? Na hora em que se geram os boletos. Na hora que se geram os boletos da empresa cidadã, você tem que informar, né, essa conexão entre a empresa e a pessoa física, indicando qual é a pessoa física a qual essa empresa se refere. Normalmente, essa pessoa, esse companheiro, ele é proprietário da empresa ou ele é um gestor importante da empresa. Certo. Porque estou perguntando por quê. Aqui nós temos a nossa empresa cidadã, desculpa estar tomando tempo, nós temos aqui no nosso clube uma empresa de um companheiro nosso, que ele é o presidente, porém, o que ele acontece? Esse ano ele é empresa cidadã, então ele nomeia, por exemplo, o diretor financeiro dele como o Paul Harris, agraciado com Paul Harris. Aí, no outro ano, que é uma empresa de médicos, no outro ano, ele indica um médico. Isso aí não teria como vincular.
ou na hora do boleto pode estar fazendo, mesmo que ele esteja indicando alguém para receber o título por HERF, tá? Como empresa cidadã, e está vinculando esses títulos a ele. Conseguiu captar a minha pergunta? Olha, isso daí é o ideal que ele vincule a ele, né? Porque a transferência de pontos, como eu disse, não gera majordomo, mas ele tem que fazer a vinculação inicial da empresa a ele. Aí ele consegue fazer, né, somando para que ele possa acumular o majordomo e também transferir os pontos, né, para quem ele queira agraciar. Ah, Companheiro, ok. existe também, por exemplo, pessoas não, empresas que contribuem com a empresa cidadã, mas que ele não é rotariano. Então, para ele, muitas vezes não é interessante, ele nem sabe o que é majordomo, entendeu? Então, Sim, para ele receber esse título, né, ele tem que entender do que se trata, né? Caso ele tenha interesse, ele pode estar vinculando, né? Mas para quem é rotariano, seria muito interessante que ele passasse, né, ter esse reconhecimento. Como eu falei, existe um caso aqui no distrito e aí ele pensou, eu vou ter que fazer 2 contribuições para chegar a esse reconhecimento. Aí a gente foi buscar informação e descobriu que a partir de agora, né, a partir de então, ele pode estar fazendo essa contribuição apenas em nome da empresa, né? Mas essa contribuição tem como ser vinculada, entendeu? Então tem que ver quem é quem, né? Eu acho que cada caso é um caso, né? Se ele não é rotariano, talvez para ele não seja muito interessante, ele não entenda muito esse processo, né? Mas se ele for, por que não, né? Passar a ter esse reconhecimento. não, porque nesse caso a empresa é o presidente, ele é rotariano. Na verdade, essa empresa tem 2 rotarianos, tanto o presidente quanto o gestor financeiro deles. Eles são rotarianos. Por isso, a minha pergunta, que eu achei interessante, até porque isso está valendo a partir deste ano, ou pode-se estar juntando isso a anos anteriores? Olha, o que está para o passado, não, né? Perdeu. Mas, exatamente. Então, o ideal é que se faça agora. Eu não sei se, de repente, dentro de algum tempo, a fundação aceite, né, algum tipo de argumentação, que você entre com uma espécie de uma solicitação que seja considerado passado. Mas até onde eu sei, não, porque justamente eles pedem para que você faça essa comunicação no ato da geração dos boletos, ou seja, é avisar antes, não avisar depois. Tá? Obrigado. De nada, companheiro. Companheiros, mais Mais alguma algum dúvida? companheiro? Acredito que não, né? Vou aproveitar para vender o nosso peixe. Nós temos um livro aí à disposição, nós temos a versão em PDF, né? E temos a versão física também. Então, os companheiros que quiserem adquirir, né, o livro tanto em uma versão quanto na outra, pode entrar em contato comigo ou com o Rafael, que a gente pode estar enviando, né, caso tenha interesse na versão física. E também, se for a versão online, a gente pode também estar facilitando aí via e-mail, via WhatsApp. Tá? E vale ressaltar que o recurso, né, arrecadado está sendo aí doado para a Fundação Rotário, em meu nome e também em nome do Rafael. Bom, companheiro, então, não havendo mais perguntas, vou encerrar aqui a gravação.